Queridos irmãos, há um texto na Palavra de Deus que sempre me chamou muito a atenção. Está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. É o texto que nos fala de um momento em que Jesus está num barco com seus discípulos atravessando o mar da Galileia. E Jesus está dormindo quando uma tempestade de vento balança o barco de um lado para o outro a ponto de naufragarem. E os discípulos acordam Jesus, dizendo a ele: "Não te importas que pereçamos?" E Jesus acorda, acalma a tempestade, acalma o mar, tudo se faz sereno e tranquilo, e neste instante os discípulos dizem uns para os outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eu gostaria de destacar apenas essas 3 palavrinhas. Quem é este? Há muitos meses, talvez mais de 1 ano ou 2, aqueles homens estavam andando com Jesus, presenciaram os milagres que Jesus havia feito, muitos deles, e de repente Jesus se torna para eles como uma pessoa desconhecida e eles perguntam: "Quem é este?" Isso já aconteceu com você? De você andar, conhecer há muito tempo alguém e de repente, por um episódio qualquer na vida, você pode às vezes fazer essa mesma pergunta acerca dessa pessoa: "Quem é este? Eu não conhecia direito." Quem é este? Ora, aqueles homens conheciam muito bem a Jesus, sabiam quem ele era. Certa ocasião, Jesus quis saber quem era ele para os discípulos e para todos aqueles que o seguiam. E Jesus perguntou então a eles: "Quem dizem os homens que eu sou?" E eles responderam: "Uns dizem isso, outros aquilo, não importa." Mas Jesus se voltou para eles, fixou neles os olhos e disse a eles: "E vocês? Quem dizem que eu sou?" Um deles, chamado Pedro, se levantou e disse: "Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Naquele momento, aquele homem estava testemunhando que já recebera Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, porque a palavra Cristo significa isto: o seu Redentor, o seu Salvador. Cristo era tudo para ele. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos, talvez seja o momento de nós estarmos perguntando também para nós mesmos: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Vamos conhecer um pouco dos valores que estavam no coração de Jesus. Jesus não considerava felizes aqueles que sorriem, que festejam. Para Jesus, aqueles que choram é que são felizes. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus estava invertendo a ordem dos valores existentes no mundo. Para Jesus, felizes não são os fartos, mas aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes não são os durões e avarentos, mas os misericordiosos. Não são aqueles que não têm consciência de pecado, mas os limpos de coração. Não são os vitoriosos nas batalhas, mas sim aqueles que nem entram nas batalhas. Felizes são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Felizes não são aqueles que podem se achar cheios de paz e de tranquilidade, mas felizes são aqueles perseguidos. Eu não vim trazer paz, mas espada, disse Jesus. Para Jesus, amor verdadeiro
é aquele voltado para aquelas pessoas que nos fazem mal. Teríamos motivos para odiá-las e mesmo assim as amamos. Riqueza verdadeira não é o dinheiro, não é a economia, não é o tamanho da conta bancária. Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E ele diz também: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou vestir. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. O apóstolo Paulo, certa ocasião, pediu ao Senhor que resolvesse um seu problema que ele chamava de espinho na carne. E o Senhor Jesus não resolveu, para que o apóstolo Paulo conhecesse melhor ao Senhor seu Deus e pudesse dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus é aquele que transforma vidas. Transformou a vida de Pedro, de Maria, de Bartimeu, de Jairo e centenas e milhares de outros. Jesus é aquele que está andando pelo meio de toda a população da terra inteira, 7 bilhões de pessoas, está fazendo a sua colheita, colhendo para si, para o seu reino, aqueles que um dia entregaram os seus corações inteiramente a Ele, convertidos e transformados pela sua graça. É o momento de perguntarmos para nós mesmos: quem é Jesus para nós? Será que Jesus ainda continua apenas um passageiro em nosso barco? No barco da nossa vida? Ou conhecemos a Jesus de coração e o amamos e nos apaixonamos por Ele e estamos prontos a nos sacrificarmos por Ele, a proclamar o seu nome, a testemunhar que somos dele e vamos para Ele, porque havemos de viver com Ele na glória celestial? Faça essa pergunta para você neste momento. Quem é Jesus para mim? Deus o abençoe, meu querido irmão. Em nome de Jesus. Amém.